O corpo de Raul Seixas já estava falhando muito antes daquela madrugada. Por que um homem que vendia 600 mil discos, lotava estádios e era chamado de pai do rock brasileiro, morreu sozinho aos 44 anos em um apartamento alugado, sem conseguir pedir ajuda? Madrugada de 21 de agosto de 1989, o zelador Antônio Soares Souza segura o braço de Raul Seixas enquanto o conduz do portão até o elevador do edifício Aliança, na Bela Vista. O cantor mal consegue andar. Balança a cabeça e murmura, "Tudo bem", quando o zelador diz que não pode acompanhá-lo até o apartamento. O elevador sobe até o 10º andar. As portas se fecham. Aquela seria a última vez que alguém veria Raul Seixas com vida. Horas depois, o corpo do homem que criou Metamorfose Ambulante, Gita e Mosca na Sopa seria encontrado deitado sobre a cama, vestindo um pijama listrado. Mas essa história não começa ali. Ela começa 4 décadas antes, em Salvador, quando um menino nasceu às 8 horas da manhã de 28 de junho de 1945. Raul Santos Seixas nasceu em uma família de classe média baiana na Avenida 7 de Setembro, em Salvador. Seu pai, Raul Varela Seixas, era engenheiro de estradas de ferro. Sua mãe, Maria Eugênia Santos Seixas, dedicava-se às atividades domésticas. Ele herdou o nome do pai e do avô paterno, carregando uma tradição familiar que viria a romper de todas as formas possíveis. Raul tinha apenas um irmão, Plínio. Os dois eram muito ligados na infância e passavam horas juntos em uma loja de discos em Salvador, ouvindo músicas que viriam a mudar a vida de Raul para sempre. Foi ali, entre aquelas prateleiras, que o menino teve seu primeiro contato com algo que o marcaria: o rock and roll americano. Mas a escola era um tormento. Raul Seixas assumiu publicamente que a única coisa que aprendeu na escola foi como odiá-la. Em 1957, aos 12 anos, ingressou no Colégio São Bento. O resultado foi desastroso. Foi reprovado na 2ª série por 3 anos consecutivos. A frustração era tanta que seus pais o mandaram para o curso interno do Colégio Marista, onde só conseguiu completar a 3ª série. Aos 14 anos, em 1959, Raul mostrou pela primeira vez onde seu talento realmente estava. Fundou o Elvis Rock Club, um fã-clube dedicado a Elvis Presley. Não era apenas admiração, era obsessão, identificação, uma porta de saída daquela vida que ele rejeitava. 3 anos depois, em 1962, montou sua primeira banda, Os Relâmpagos do Rock. A adolescência trouxe outro elemento transformador: Edith. Raul se apaixonou perdidamente por uma moça, mas o pai dela não aceitava o namoro. A reação de Raul foi surpreendente para alguém que odiava estudar. Em apenas 6 meses, completou o 2º grau, fez cursinho pré-vestibular e passou nos vestibulares de Direito, Psicologia e Filosofia. Tudo para impressionar a família dela. O plano funcionou. Com os pais de Edith convencidos, Raul casou-se com ela. Mas logo em seguida, abandonou completamente os estudos. A faculdade era apenas um meio para um fim. O verdadeiro sonho estava em outro lugar. Ele voltou a reunir os Panteras e começou a sonhar cada vez mais alto com a música. A primeira grande oportunidade veio através de Jerry Adriani, que o convidou para ir ao Rio de Janeiro. Em 1968, Raul saiu em turnê pelo Brasil com os Panteras e gravou seu primeiro LP auto-intitulado. Mas a repercussão nacional não veio. Frustrado, voltou para Salvador. Raul retornou ao Rio para trabalhar como produtor na CBS. Ali, produziu e compôs para artistas como Jerry Adriani, Renato e seus Blue Caps e Sérgio Sampaio. Eram os anos de aprendizado nos bastidores, de entender a indústria por dentro, de acumular frustrações e ideias. O ano de 1972 marcou a virada definitiva. Raul classificou 2 músicas no Festival Internacional da Canção da Rede Globo, incluindo Let Me Sing, composta com sua esposa Edith Wisner.
A Philips Phonogram o contratou. Em 1973, lançou Krigha Bandolo. O álbum explodiu com Ouro de Tolo, Mosca na Sopa, Metamorfose Ambulante e Al Capone. Era tudo que o Brasil não esperava. Rock brasileiro com letras filosóficas, críticas sociais disfarçadas de humor e reverência misturada com profundidade. A grande parceria veio no mesmo ano. Paulo Coelho. Juntos, criaram a Sociedade Alternativa, inspirada no ocultista Aleister Crowley. Isso virou o tema do disco Gita, lançado em 1974. O álbum deu a Raul seu primeiro disco de ouro, com mais de 600 mil cópias vendidas. Mas o sucesso tinha um preço. Em 1975, 1976, Raul e Paulo Coelho foram exilados nos Estados Unidos devido à repressão militar. O regime via na Sociedade Alternativa uma ameaça subversiva. No exílio, Raul conheceu ídolos como Elvis Presley e John Lennon. Era o auge e o abismo ao mesmo tempo. Raul continuou se reinventando com álbuns como Há 10 Mil Anos Atrás e em 1978 estourou novamente com Carimbador Maluco, no especial infantil da Globo. Sempre provocando, sempre indomável. Raul Seixas casou-se 5 vezes ao longo da vida. O primeiro casamento foi com a americana Edith Wisner, entre 1967 e 1974. Juntos tiveram a filha Simone, nascida em 1970. Edith coescreveu Let Me Sing, mas ficava profundamente preocupada com o envolvimento de Raul com sociedades ocultistas. Em 1974, ainda no mesmo ano em que se separou de Edith, Raul casou-se com Glória Vaquer. Glória participou ativamente da carreira, dividindo vocais em músicas como Sunseed. Em 1976, nasceu Scarlett Vaquer Rainbow Seixas, mas Glória retornou aos Estados Unidos com a filha. O casamento mais intenso foi com Kika Seixas, entre 1979 e 1984. Juntos tiveram Vivian, hoje DJ e produtora musical. Kika tentou muitas vezes interná-lo para tratar o alcoolismo, mas Raul sempre encontrava um jeito de sair das clínicas e não mantinha o tratamento. Ela testemunhou de perto a autodestruição do marido. Raul também casou-se com Tânia Mena Barreto e, por último, com Lena Coutinho. Mas no ano de sua morte, em 1989, Raul não estava mais com nenhuma delas. Havia se tornado um homem solitário. Nos bastidores, Raul tinha uma personalidade visceral e autêntica. Segundo o amigo Silvio Passos, ele não queria ser um artista fake e ficar bonitinho na televisão, sendo que a realidade dele era visceral. Sua mãe, Eugênia Seixas, escreveu em carta: ele sofreu muito de solidão. Mesmo amando, não se entendia com ninguém. No fim, lamentou ter perdido a família. Qual delas? Ele não dizia. A decadência física e mental de Raul Seixas começou a partir de 1984. Segundo Silvio Passos, o álcool e as mulheres foram os maiores problemas do Raul. O que ferrou ele no final foi o álcool. Ele estava entregue mesmo, muito inchado. O edema era visível. Seu corpo retinha líquidos. O rosto estava desfigurado pelo inchaço. Raul já havia retirado parte do pâncreas, tinha diabetes e hipertensão. O consumo contínuo de álcool tornava seu quadro extremamente preocupante. A falência pancreática progressiva era um processo lento e doloroso que seu corpo não conseguia mais compensar. A hipoglicemia se tornou frequente. Raul tinha episódios em que perdia a coordenação motora, cambaleava, não conseguia completar frases. Cada internação revelava diagnósticos mais graves, mas ele não suportava as clínicas, achando-as tudo repetição. Kika tentava interná-lo, mas ele sempre fugia. No final da vida, Raul estava sendo mal visto pelos empresários por sua postura de autenticidade.
Como ganhar dinheiro com um artista chapado, doidão e que falava coisa que não podia? Questionavam. O sistema musical brasileiro do final dos anos 80 exigia uma estética comercial que Raul se recusava a adotar. O guitarrista Rick Ferreira testemunhou os últimos meses complicados. Tinha dias que ele chegava no estúdio e era impossível gravar. Estava ficando complicada a situação, relembrou. O corpo de Raul estava avisando há muito tempo, mas ele não parava. Silvio Passos afirma que não há culpados nessa história, nem ninguém é culpado, e que a família inteira adoece com o alcoolismo. Vivian Seixas, filha caçula, ouviu do pai em um de seus últimos dias. O papai sabe o que está fazendo. Os últimos shows revelavam um homem em profunda fragilidade. A última vez que Rick Ferreira viu Raul foi em um show surpresa no dia 3 de junho de 1989, em São Paulo. O Raul não tinha ideia que eu ia entrar no palco. Quando me chamaram, ele falou: "Não acredito", lembrou Rick. Raul vivia os últimos anos em reclusão, longe dos palcos que o consagraram. Morava em um apartamento alugado no edifício Aliança, no bairro da Bela Vista. Durante os últimos 4 anos, era acompanhado por Dalva Borges, sua empregada e secretária. Nos últimos dias, Raul mal conseguia andar sozinho. Chegava ao prédio com dificuldades visíveis, precisando de ajuda para chegar ao elevador. A perda de coordenação motora era evidente. A bebida, a diabetes não controlada, a pancreatite crônica, o corpo estava em colapso. Noite de 20 de agosto de 1989, domingo. Raul Seixas sai de casa. Não se sabe exatamente onde foi ou com quem esteve. O que se sabe é que ele não tomou sua dose de insulina naquela noite. Um erro fatal para um diabético. Por volta de 00:30 da madrugada de 21 de agosto, segunda-feira, Raul chega ao edifício Aliança. O zelador Antônio Soares Souza está de plantão sozinho quando vê o cantor chegando. Raul vem bem ruim, segundo o relato. Antônio corre para ajudá-lo, segura o cantor pelo braço e o conduz lentamente do portão até o elevador. Raul está cambaleante, mal consegue se sustentar nas próprias pernas. O zelador aperta o botão do 10º andar para ele. Antes das portas se fecharem, Antônio diz a Raul que não pode acompanhá-lo até o apartamento porque está sozinho no setor de trabalho. Raul apenas balança a cabeça num movimento fraco e murmura: "Tudo bem." São as últimas palavras que dirá a alguém. As portas do elevador se fecham, o elevador sobe. 10º andar. As portas se abrem. Raul sai, tropeçando, e caminha pelo corredor até seu apartamento. Consegue abrir a porta, entra, fecha a porta atrás de si. Está sozinho. Raul vai até o quarto. Remove a roupa e veste um pijama listrado. Deita-se sobre a cama. O pâncreas, já severamente comprometido pela retirada parcial e pelo alcoolismo crônico, começa a falhar completamente. A pancreatite aguda se instala. A hipoglicemia, agravada pela falta da insulina, começa a fazer efeito. O corpo de Raul entra em colapso. Ele está deitado, coberto pelo lençol até a altura do peito. Não há sinais de luta, de tentativa de pedir ajuda. Não há telefone ao alcance da mão. Há apenas silêncio. O coração, já sobrecarregado pela hipertensão, pela diabetes e pela pancreatite, começa a falhar. Raul Seixas, aos 44 anos de idade, sofre uma parada cardiorrespiratória. Ele morre ali, sozinho, em seu quarto, na madrugada de 21 de agosto de 1989. Não há testemunhas, não há despedidas, não há últimas palavras registradas para a posteridade. O homem que criou Metamorfose Ambulante simplesmente para de respirar. As horas passam. O corpo permanece ali, deitado sobre a cama, no mesmo pijama listrado, coberto pelo mesmo lençol. A noite vira madrugada. A madrugada vira manhã. Ninguém sabe que Raul Seixas está morto. Às 7 horas da manhã de 22 de agosto de 1989, terça-feira,
Dalva Borges chega ao apartamento para mais um dia de trabalho. Ela entra no quarto como de costume para abrir a janela. Observa Raul deitado, vê que o lençol o cobre até a altura do peito. Nada parece anormal à primeira vista. Dalva sai do quarto e inicia as tarefas do dia. Mas algo está estranho. Raul não acorda. Isso é incomum. Geralmente bastava um só ruído e ele já se punha de pé. Mas agora, silêncio absoluto. Preocupada, Dalva decide vê-lo novamente. Entra no quarto, aproxima-se da cama. Raul está na mesma posição, sem reação, sem movimento, sem respiração. Dalva julga que ele morreu. Com mãos trêmulas, ela pega o telefone. Liga primeiro para os amigos Marcelo Nova e Jerry Adriane, mas não consegue encontrá-los. Então tenta o número do parceiro, José Roberto Romeira Abraão. Ele atende. Dalva conta o que viu, desesperada. Abraão pede que ela faça um teste. Coloque um espelho próximo às narinas de Raul para ver se ainda respira. Dalva vai até o quarto, aproxima o espelho do rosto de Raul, espera. Volta ao telefone. Não sai vapor do nariz. Ele não dá sinal de vida, relata. Não houve hospital. Não houve últimas horas de esperança. Raul Seixas já estava morto havia várias horas quando foi encontrado. José Roberto Romeira. Abraão, o médico Luciano Estanca e Marcelo Nova se dirigem imediatamente ao flat de Raul. Quando chegam, o doutor Estanca examina o corpo cuidadosamente. A conclusão é dolorosa, mas definitiva. Raul está morto há algumas horas. O médico verifica os sinais vitais, todos ausentes. A rigidez cadavérica já começou. A temperatura corporal caiu. Não há nada que possa ser feito. O doutor Luciano Estanca emite o atestado de óbito. A causa oficial da morte: parada cardiorrespiratória causada por pancreatite crônica e hipoglicemia. A pancreatite aguda foi provocada pelo excesso de bebida. Os exames revelaram o que todos já sabiam. O alcoolismo foi o gatilho final. O pâncreas, já parcialmente removido em cirurgia anterior, não suportou. A diabetes descontrolada, agravada pela falta de insulina naquela noite, acelerou o processo. O coração, sobrecarregado pela hipertensão, simplesmente parou. A notícia da morte é segurada até a tarde para não provocar confusão no prédio, mas quando finalmente vaza, a comoção é imediata e avassaladora. Não houve investigação criminal. A morte foi claramente natural, resultado de complicações de saúde há muito conhecidas. Quando a notícia se espalha, a reação é explosiva. O edifício Aliança é cercado por fãs, jornalistas, curiosos. O pessoal querendo invadir ficou lotado, relembra o zelador Antônio Soares Souza. A polícia precisa ser chamada para segurar a multidão. O corredor do prédio se transforma em cenário de luto coletivo. Foi gente, bastante gente, o pessoal até chamou a polícia para poder segurar o pessoal. Foi assim, nesse corredor aqui. Foi uma gente chorando, cantando, descreve o zelador. O corpo de Raul é retirado pela garagem para evitar o tumulto. Milhares de fãs acompanham o velório em São Paulo. Artistas, amigos, admiradores desfilam diante do caixão incrédulos. Como o maluco Beleza poderia ter ido embora tão cedo, tão jovem, tão sozinho? As homenagens se multiplicam por todo o Brasil. Rádios tocam suas músicas sem parar. Programas de TV dedicam especiais à sua trajetória. Nas ruas, fãs choram cantando Metamorfose Ambulante, Guita, Ouro de Tolo, as canções que os acompanharam por tantos anos. Em 26 anos de carreira, Raul Seixas lançou 17 discos marcados por grandes sucessos da música nacional. Tocou rock, baião, caipira, samba, soul, country e até hoje toca no fundo da alma de milhões de brasileiros. O inventário de Raul Seixas, finalizado em 1992, revelou uma ironia cruel. Ele não possuía imóveis em seu nome e tinha uma quantia simbólica em sua poupança.
Um dos maiores artistas brasileiros morreu pobre materialmente, mas imensamente rico em legado artístico. Raul é lembrado hoje como precursor do rock brasileiro, como filósofo irreverente, como revolucionário cultural. Sua recusa em se vender ao sistema, sua autenticidade visceral, sua coragem de ser quem era, tudo isso se tornou inspiração para gerações de artistas. O edifício Aliança, onde passou seus últimos momentos, tornou-se ponto turístico para fãs que peregrinam até ali para homenageá-lo. Suas músicas continuam sendo redescobertas por novos ouvintes, provando que ideias não morrem. Raul Seixas morreu sozinho em um apartamento alugado, mas sua voz nunca se calou. Talvez seja essa a maior metamorfose ambulante de todas. Um homem que rejeitou ser sempre aquela criatura, transformou-se em infinitas versões de si mesmo através de cada pessoa que ouve suas canções e encontra ali um pedaço de sua própria rebeldia, de sua própria busca, de sua própria liberdade. A pergunta que fica não é por que Raul morreu tão cedo, mas por que sua morte nos importa tanto até hoje. Talvez Raul soubesse o preço, talvez não conseguisse mais pagar de outra forma. Ele foi visceral até o fim, autêntico até a última respiração. E você? Está disposto a ser sua própria metamorfose ambulante ou prefere a segurança de ser sempre aquela criatura?